o vídeo da aula. Pronto, agora sim, Paulo, a gente pode colocar o nome e o número, fica salvo. Valeu, pessoal. Seguinte, eu preparei uma apresentação que eu já ia gravar um vídeo aí para nossa próxima aula, que seria no dia 27, que são os 3 últimos conceitos do Nietzsche, que a gente ainda não viu, tá? Que é o ressentimento, amor fati e o eterno retorno. Esses 3 conceitos acabam fechando todos aqueles outros conceitos que a gente viu nas outras aulas e que a gente tirou algumas dúvidas aí na live. Então, quem ficou com alguma dúvida sobre o Nietzsche, do conceito principalmente de vontade como potência, conforme eu for apresentando, pode parar e perguntar, como são poucos alunos, isso eu acho que fica mais fácil. Eu não consigo ver se vocês colocarem alguma dúvida no chat enquanto eu apresento. Então, eu vou pedir para o Paulo ou para o Eric aí, se alguém escrever alguma dúvida no chat, me dá um toque, mas vocês podem falar no meio da apresentação sem problemas, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Tá. E uma outra coisa, eu vou colocar essa aula no nosso Moodle. Eu criei pastas separadas. Então, quem tem acesso a essa aula é só a turma do Butantan, terceiro ano do Butantan, para não ter aquele problema, mas perguntou aquela dúvida numa aula, não deu do mesmo jeito na outra. Então, só vocês vão ter acesso ao material que eu estou preparando para vocês especificamente, porque assim eu consigo cuidar com mais cuidado de cada turma separada, beleza? Então, vamos lá, eu vou começar a apresentar agora, então, compartilhar com vocês uma tela do PowerPoint, que eu já tinha preparado para poder gravar o vídeo da nossa próxima aula aí. Vou esperar começar a apresentar. Apareceu aí, turma? Apareceu sim. Beleza. Como eu fiz esses slides no formato para gravar o vídeo, tá um pouco cheio de conceitos, né, de textos. Então, eu vou colocar também esses slides em PDF para vocês lá na pasta da turma do Butantan, tá? Então, a gente já viu os 3 últimos conceitos aí, ressentimento, inversão de valores, e também um pouco, a gente vai falar sobre o eterno retorno também, e o amor fati, tá? A gente vai começar pelo ressentimento aí. Assim que o PowerPoint funcionar. Pronto. Vocês viram lá que na última aula sobre vontade de potência, que segundo o Nietzsche, aquelas pessoas que conseguem colocar sua vontade de potência em prática, agir, fazer pelo meio da ação as suas próprias vontades, elas vão se tornar com a moral dos senhores, a moral dos fortes. E as pessoas que não colocam a sua vontade de potência em prática, não agem no mundo em que vivem, elas vão se tornar, então, aí com uma moral de escravo, a moral dos fracos. Então, ele vai dividir, fazendo essa oposição entre senhor, escravo, nobre e plebeu, tá? Que remete à vontade de potência, porque é nela onde as forças de diferenciação e expansão organizam o corpo do homem. Então, a sociedade vai se dividir entre aqueles que conseguem realizar a sua vontade de potência e aqueles que não conseguem. Aqueles que conseguem, que são os nobres, por sorte, cuidado, condições adequadas, é possível o livre fluxo de suas forças. E aqueles que não conseguem, que são escravos, por azar, descuido, condições desfavoráveis, a sua ação está vedada, quase completamente obstruída, e a sua potência de diferenciação é delimitada. Nessa diferenciação, a gente começa também a delimitar aí um pouco sobre a filosofia do existencialismo, que a gente vai ver nas próximas aulas, a pessoa que vai se dividir entre o livre-arbítrio e o determinismo. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. O livre-arbítrio é você escolhe realizar a sua vontade de potência, colocar em prática a sua ação, e tem outros que caem naquela desculpa de determinismo, eu não consegui fazer isso, porque eu nasci desse jeito, porque eu não tive condições favoráveis, porque eu não tive estudo, começa a colocar a culpa não em si mesmo, mas coloca a culpa em condições que são externas ao ser, tá? Mas mesmo assim não realizam a sua vontade de potência. Quando o nobre, o forte, ele consegue colocar todas as suas vontades de potência em prática, a sua valoração vai se confundir com o mundo, ele toma o mundo para si, como se o mundo fosse dele. Porque o mundo mesmo parece estar em suas mãos, né? Ele consegue dominar aquelas vontades e agir no mundo. Ele demonstra um controle de si e de sua relação com o que lhe é exterior,
Os dois movem-se em harmonia, uma dança onde os dois crescem em potência. Já o escravo, aquele que não realiza as suas vontades de potência, não agem no mundo, de imediato cria uma separação entre ele e o mundo, porque ele não se identifica. Ele não torna o mundo um lar para ele. Né? Ele não consegue fazer as transformações necessárias para se sentir confortável nesse mundo. Então, ele nega o exterior em busca de afirmar-se com seus parcos recursos. Quando isso acontece, aquela pessoa que não consegue colocar a sua vontade de ação em prática, cria um ressentimento, porque ele não se sente confortável no mundo em que vive, ele não consegue fazer essa transformação necessária para você se sentir à vontade e dominar o próprio mundo. Não dominar no sentido de poder, mas dominar no sentido de que suas vontades são passíveis de ser realizadas. Então, o Nietzsche ele vai fazer uma análise do ressentimento. E o interessante é que o Nietzsche é o primeiro filósofo da história da filosofia que vai fazer essa análise da interioridade do ser em relação às emoções e como que essas emoções elas influenciam no mundo e como esse mundo vai influenciar também na construção dessas emoções. Por isso que o Freud, quando leu Nietzsche, né, abre aí uma porta para a psicologia analítica, que a gente vai ver já na próxima aula, a gente vai falar de Freud e do Jung como leitores dessa filosofia aí do Nietzsche e do Schopenhauer também, tá? Então, Nietzsche ele analisa o ressentimento através de uma fisiopsicologia. De que forma o ressentimento nasce da impotência, da incapacidade de agir, né? E contamina o organismo. Ele percebe que isso causa depressão sem ainda ter tido algum tipo de estudo sobre o que seria a depressão, né? Então, analisando o nobre e o plebeu, podemos ver como o primeiro, a ação toma o corpo, e mesmo a reação é forte o bastante para encontrar caminhos novos e inesperados. O nobre dispõe de uma plasticidade. Se não der certo desse jeito, vamos tentar de um outro jeito. Ele tem aquela vontade de fazer, e não importa como, ele vai fazer diversas tentativas até agir no mundo. Tá? Isso seria essa plasticidade, ele é maleável, ele consegue encontrar outros caminhos, que o faz sempre ativo nesse processo. Ele é capaz de agir de múltiplas maneiras. E afirmar-se sempre com o máximo de potência e espontaneidade. Não há hesitação em pôr-se à prova. Já o escravo, aquele que não realiza a sua vontade no mundo, acovardado pelos estímulos que vêm de fora, cegado pelo medo, não encontra saída. Ele fica paralisado, consegue apenas esboçar reações mecânicas, reflexos prosaicos, tosco e infrutífero. Não se sente digno de lutar, ele fica paralisado, não consigo fazer, e não vou fazer, e pronto, acabou. Tá? E o interessante aqui é que o Nietzsche faz essa observação nas pessoas. Então, ele faz um estudo mesmo de grupos entre aquelas pessoas que se sentem fortes e aquelas pessoas que se sentem fracas. É um estudo aí já da psicologia, tá? Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Acho que não, Roberto. Tá. Vou parar a hora que vocês acharem necessário, tudo bem? Porque a filosofia do Nietzsche é uma filosofia cheia de conceitos. Então, reparem que a vontade de potência vai influenciar na moral, né, do forte e do fraco, que influencia nessa questão do ressentimento. Então, tudo tá ligado. O fraco cai no niilismo, porque a vida dele se torna um nada, ele não consegue fazer nada. Então, são conceitos que estão interligados. Embora eu tenha dado em aulas separadas, aí a gente vai ver como que tudo isso se reúne num único ser, né? Então, quando isso acontece, aí a cama está armada para o nascimento do ressentimento, né? O Nietzsche, ele escreve lá pra gente em Esse Homo o seguinte: o ressentimento a ninguém é mais prejudicial do que ao próprio ressentido, porque ele vai guardar aquela mágoa, né? Eu não consigo realizar nada no mundo, eu sou um nada, a minha vida não se movimenta, as minhas vontades de potência não são colocadas em ato, e internalizando tudo aquilo, que também é um estudo psicológico que o próprio Nietzsche já faz, né, vai criando aquele sentimento de não faço parte disso tudo, tá? Então, aí, em sua capacidade de agir, o tipo escravo, que é o fraco, tende a se tornar cada vez mais doente e incapaz, cada vez mais extenuado e incapacitado. Em sua busca por afirmação, ele recorre a táticas desesperadas, a confundindo com alívio de energias represadas, tomando excêntricas atitudes que descarregam de uma vez por toda a sua força, através do uso da violência mesmo, né? Ele externaliza aquilo com o uso da violência, mas que o torna, por fim, ainda mais frágil frente aos estímulos externos, porque ele vai ser mais isolado mesmo, mais colocado de lado quando ele age dessa maneira
é violenta, tanto violência física como violência moral, pelo fato de não se sentir pertencente àquele mundo que ele vive, tá? E o interessante por que a psicologia surge aí, né? Por que o Nietzsche começa a observar essas relações nesse período? Se a gente for pegar até o Kant, as pessoas viviam um pouco isoladas uma das outras, né? A partir da criação dos grandes centros urbanos, é quando essas questões de relacionamentos humanos vão acontecer. Então, tudo isso fica muito mais forte, tá? Tem um porquê ser um Nietzsche fazer todo esse estudo aí, né? Então, o ressentido aí, ele busca alívio de sua dor, seu desconforto, a vontade de potência busca caminhos para afirmar-se, mas encontra apenas becos sem saída, ele não consegue realizar aquelas vontades dele e vai piorando tudo isso. Então, já incapaz de afirmar, até mesmo a reação torna-se inautêntica. Ele age não por si mesmo, mas ele age por desespero, por incapacidade de agir, né? Então, incapaz de criar e diferenciar-se, inapta para dar conta da relação entre as forças interiores com as exteriores. Não cria um relacionamento entre aquilo que eu sou, uma pessoa ressentida, com as outras pessoas que fazem parte da minha vida. Chega um momento no qual Nietzsche nos alerta. A dor se contamina de ressentimento. Mágoa, raiva, ira, ódio tomam a consciência. Ao fraco, abre-se o assustador destino de ressentido, a incapacidade de esquecer aqueles que o ofenderam, a raiva contida, dissimulada, daqueles que o superaram, a dor persistente atrofiada e a sede de vingança. Lembrando que vingança não é justiça, são duas coisas bem diferentes, tá? Então, o ressentido, ele fica gerando aquela mágoa, aquela dor, e achando que tudo está contra ele mesmo. E aí eu coloquei para vocês uma foto aí de um muro que eu acho que tem muito a ver com a teoria do Nietzsche, né? O medo de ser livre provoca orgulho em ser escravo. Então, muitas vezes a gente não age, a gente não coloca a nossa vontade de potência em ação por medo, né? Só que o medo, ele é internalizado, e aí você se torna uma pessoa ressentida e vai continuar obedecendo aquelas vontades potências que estão em nosso entorno e que são muito mais fortes que a nossa. Então, você acaba se tornando um escravo, tá? Terminamos aqui o ressentimento, que é esse sentimento de incapacidade de ação. Tudo bem até aqui, pessoal? Turma, vocês estão acordados? Sim, sim. Sim. Beleza. Então, o segundo conceito aí da aula, que é o eterno retorno. É bem interessante esse conceito. O Nietzsche, quando ele vai estudar a moral, né, ele faz um estudo mesmo, ele pega a história da filosofia e vai tentar entender o que é a moral humana, por que a moral humana ficou tão fraca e acabou aceitando dogmas, por exemplo, da igreja, da religião, com a questão dos pecados, né? Então ele vai fazer um estudo e ele percebe que desde Platão a moral humana sempre caiu nessa questão de ser fraca, né? Então ele vai fazer uma crítica a toda a filosofia ocidental, principalmente aos gregos, né? Ele faz uma crítica a Sócrates, Platão, Aristóteles, e vai retomar a ideia de Heráclito, que é aquela ideia de que a gente nunca entra duas vezes no mesmo rio, porque o rio já passou, a água já passou e você já mudou, né? Então, segundo Nietzsche, ele diz o seguinte: alguns milênios serão necessários para o mais potente dos pensamentos. Ele acha que a gente tem que apagar toda essa história da moralidade da filosofia ocidental e construir uma nova moralidade em cima da autenticidade do ser, da capacidade do ser pensar por si mesmo e não de ser dogmatizado por questões externas, tá? Então, vamos ver como que ele vai construir esse conceito aí do eterno retorno. Então, Nietzsche, ele vai repensar o conceito de eternidade, ele parte dessa ideia aí, que coloca o ser em detrimento do vir a ser. Como assim? Se você pegar toda a história da humanidade, a eternidade, ela é sempre fora desse mundo, fora dessa vida, fora do agora, né? É sempre um vir a ser. Eu vou ser feliz, por exemplo, para os medievais, quando eu encontrar a Deus, mas é um encontro a Deus pós-morte, né? Eu vou conseguir encontrar a verdade das coisas quando eu estiver junto no mundo das ideias, que é a ideia do Platão, só que você só vai estar junto com essa verdade pós-morte. Eu só vou ser feliz quando eu entrar numa faculdade, também está longe, é o vir a ser. E a gente esquece do agora,
né? Então, ele faz esse contraponto aí com a questão da eternidade. Então, toda a história do pensamento ocidental, desde Platão, está contaminada pelo pensamento transcendente. O que é um pensamento transcendente? É um pensamento que transcende essa nossa existência e nos coloca num tempo pós-morte, pós-existência agora, né? Então, é preciso, então, retornar aos pré-socráticos, junto a Heráclito, e relembrar o rio que flui eternamente sem nunca parar, e no qual nunca podemos entrar duas vezes, tá? Então, ele vai fazer uma contraposição entre eternidade temporal e eternidade atemporal. A eternidade atemporal é aquela que está fora do nosso tempo, do nosso mundo e da nossa vida. A eternidade temporal, ela pode ser conquistada agora, tá? Então, o maior representante aí dessa tese de eternidade atemporal é Platão. Na verdade, ele é o maior e o primeiro, né? Que pensa que a eternidade fora da existência, né? Que o mundo das ideias está longe da gente alcançar. A gente tem que fazer todo um exercício aí de ascendência, da saída da caverna, para poder encontrar essa verdade nas ideias. E outros também seguiriam a mesma linha. Para Aristóteles, seria o primeiro motor, que é o primeiro motor imóvel, que move a tudo e a todos, né? Que também está fora do nosso mundo. O Plotino seria a eternidade estaria além desse mundo sensível que a gente vive. Aí depois a gente viu Santo Agostinho, também o ano passado, que a eternidade, a verdadeira felicidade está junto a Deus. Aí depois Tomás de Aquino, que retoma a ideia do Aristóteles aí de primeiro motor, também que tá fora desse mundo. Então, todos eles sempre usaram aí uma felicidade, ou então uma vida, né, extramundana, uma eternidade atemporal, fora do nosso mundo. Por isso que o Nietzsche aí vai retomar o Heráclito, né, para pensar o mundo como fogo eterno que se consome e se recria, mas sempre aqui mesmo, tá? A pergunta inicial do Nietzsche, quando ele vai trabalhar esse conceito, é: você viveria a sua vida mais uma vez, e outra, e assim eternamente? Com esse problema e com essa questão, se torna possível trabalhar em cima desse conceito de eterno retorno do Nietzsche, que é um dos mais importantes aí da obra no Nietzsche, né? E aqui também, eu acho que para ficar claro essa ideia de eterno retorno do Nietzsche, eu vou usar uma frase do existencialista Sartre, né, que a gente vai ver ainda. Não importa aquilo que fizeram de você, o que importa é aquilo que você vai fazer com aquilo que fizeram de você. Então, não importa se você é um fraco, se você é um ressentido, e se você não colocou a sua vontade de potência em ato. O que importa é como que você vai pegar tudo isso na sua vida e vai transformar a partir de agora. Você vai se transformar em forte e pegando isso como uma experiência e conseguindo colocar em prática, ou você vai se tornar um ressentido, caindo no nada e no niilismo, tá? Então, é nesse sentido, você tem que viver o aqui e agora, e não colocar todas as suas vontades, seus desejos, a sua felicidade em uma eternidade que está fora do mundo. Afinal, a vida é aqui e agora, né? Então, esse conceito aí de eterno retorno vai funcionar como uma ferramenta, assim como todo conceito, né, dentro da filosofia, principalmente em Nietzsche aí, que o filósofo desenvolve, para enfrentar o niilismo que se espalha como uma sombra pelo corpo da humanidade. Toma de assalto o homem e leva à decadência, né? A gente viu o niilismo aula passada, quando você não consegue realizar a sua vontade de potência, não acontece nada na sua vida e aquele nada vai te consumindo, você vai caindo num nada que seria o niilismo para o Nietzsche, tá? Então, Nietzsche vê todo esse edifício filosófico europeu pautado na eternidade atemporal, que foi o que eu falei, sempre do lado de fora, né, do mundo, ruindo rapidamente e resolve tomar um caminho radicalmente diferente para dar conta de uma vida ética. Então, o que importa é o que você faz aqui, agora. A força do eterno retorno está na possibilidade de fundar uma filosofia pautada na imanência pura. Eis a sua importância. O que é imanência, né? Imanência é o contrário de transcendência. Se toda a filosofia, a felicidade, suas vontades, a sua potência era colocada de maneira transcendente em algo externo desse mundo e dessa vida, para o Nietzsche, essa felicidade, essa potência, a realização, ela é imanente, ela está aqui agora, presente no próprio ser. Tá? Então, imanente é o contrário de transcendente. Imanente é a presença, o agora. Tudo bem aí sobre eterno retorno? Deu para entender, turma? Sim.
Beleza. E são conceitos que dá para usar nos temas de redação também, de vestibulares. Embora sejam complexos, eu acho que para temas de redação que trabalhem questões emocionais, psicológicas, ou até mesmo de relacionamento humano, são conceitos como vontade de potência, a questão do eterno retorno, e até mesmo o amor fati, que a gente vai falar agora, que ficam bem em determinados temas de redação de vestibular, tá? O que não pega bem numa redação de vestibular, por uma questão ética e de compreensão do corretor, que nem todos eles vão conhecer a filosofia do Nietzsche, é você chamar a moral do fraco de moral do escravo, por exemplo. Ah, Né? tá. Então, de repente, vai que ele não entenda esse conceito, ou que ele não tenha... Eu sei que alguns corretores de redação têm aulas de filosofia, né, para poder fazer a correção, porque muitos alunos usam. Mas se ele não teve, ele vai achar que aquilo está indo contra os direitos humanos, não sei, pode cair em alguma questão ética. Então, só tomem cuidado com isso. Tentem usar a questão da vontade de potência mesmo, tá? Tá bom. Ô, Roberta, Pode falar. sem querer ser folgado, mas você tem algum resumo sobre os conceitos do Nietzsche? Então, os principais conceitos, né, que são 6 conceitos, eu coloquei todos eles em slide, eu posso colocar, que foram os que eu dei, mas eu posso fazer um resumo para vocês sobre esses conceitos, não tem problema. E Tá são bom. conceitos que se interligam também, né, que eu acho interessante, assim. Tá bom. Se não for atrapalhar, Não, eu faço para vocês. Eu pego dos slides e coloco todos em PDF, tipo, amor fati, 2 pontos, tal, tal, tal. Eterno retorno, tal, 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 bem, deixa bem mais claro. tá bom, brigadão. Beleza? O amor fati, para mim, é um dos conceitos mais bonitos da filosofia, tá? A gente vai ver no terceiro bimestre, a gente vai conhecer a Hannah Arendt, que ela vai desenvolver um conceito chamado amor mundi, que é um conceito, assim, fantástico também, e muito mais contemporâneo, assim, a nossa própria vida. E ela pega essa ideia do amor fati do Nietzsche, tá? Então, para mim, é um dos conceitos mais bonitos que tem na filosofia. Vamos lá. Então, a gente encontra, o Nietzsche trabalha o amor fati em diversos momentos, em diversas obras, ele cita o amor fati. Amor fati, a palavra fati, significa destino em latim, tá? Então, como ele vai falar que é pra gente viver o aqui e agora, o amor fati se resume em amar o aqui e agora. Não amar uma eternidade que está fora do tempo, não amar uma felicidade que está fora do tempo, não amar aquele sonho ou aquele desejo de você estudar para entrar numa faculdade, mas amar o estudo pelo estudo, né? Não amar o outro por algum tipo de interesse, né? Mas e não é um amor assim piegas, sabe? Brega, né? Amor no sentido de doação, né? Então, o que adianta, por exemplo, eu vejo muitos alunos fazerem isso, né? Se matarem de estudar, não que seja errado, tá certo? Vocês têm que estudar mesmo, desesperados, achando que uma boa faculdade vai trazer toda a felicidade no mundo, né? E aí entra naquela faculdade que você estudou, se matou e vê que não é tudo aquilo. E ele acabou não aproveitando a adolescência, não aproveita a faculdade, porque agora o desejo dele já é se tornar um bom profissional. Então, o amor fati é você viver o aqui e agora e amar isso, pegar isso para você, porque o futuro ninguém sabe o que vai acontecer, né? A gente estava tendo uma vida tranquila até chegar um vírus, por exemplo, e mudar tudo aquilo que a gente estava fazendo. Então, não adianta a gente jogar os nossos desejos, as nossas vontades para um futuro, que é sempre um eterno vir a ser, e não viver o agora. Tem que, claro, pensar no futuro, mas viver o agora, né? Então, lá na Gaia Ciência, o Nietzsche coloca o seguinte: quero cada vez mais aprender a ver como belo aquilo que é necessário nas coisas. Amor fati, que é o amor ao destino. Seja este doravante o meu amor. Não quero fazer guerra do que é feio. Não quero acusar, não quero nem mesmo acusar os acusadores. Que minha única negação seja desviar o olhar. E tudo somado em suma. Quero ser, algum dia, apenas alguém que diz sim. O que quer dizer sim? É viver. É a afirmação da vida aqui e agora. E não afirmar uma vida no pós-morte, como, por exemplo, no período da Idade Média. E não afirmar a vida só quando você encontra a verdade das coisas, como para o Platão, ou o primeiro motor para Aristóteles, mas sim dizer sim agora. Esse sim é a vontade de potência, é você colocar a sua vida em máxima expressão, tá? Por isso que eu acho que é um dos conceitos mais fortes aí dentro da história da filosofia.
Então, as implicações do eterno retorno, que foi o conceito que a gente acabou de ver, levam inevitavelmente a outro conceito importante que Nietzsche chamou de amor fati, né? Este conceito é o possível resultado do desafio imposto pelo eterno retorno ao mesmo. O amor fati representa a plena aceitação da imanência, de que as coisas estão aqui e agora, e de um mundo onde Deus está morto. Não pelo fato do Nietzsche ser um ateu, não isso, mas é que ele faz uma crítica à religião, independente de qual religião, dizendo que toda a nossa esperança dentro das religiões são colocadas um Deus que é extramundano, que é atemporal, está fora desse tempo, né? E aí você fica vivendo aquela vida de piedade, você se poda também moralmente de muitas coisas por uma felicidade ou por algum encontro que é futuro, mas que é fora desse mundo. Então, você tem que viver no mundo aqui e agora também, tá? Então, quem o Nietzsche coloca nessas questões? Quem sobrevive à falta de sentido? Quem que sobrevive ao niilismo, ao nada na vida, né? Apenas aquele que aprende a dizer sim, porque a nossa vida é um conjunto de, olha, você não vai conseguir várias coisas, você vai ser fraco em alguns momentos, sim, né? Só que se você cair nessa, tipo, eu sou fraco, não consegui tal, não vai rolar a vida, né? Então você tem que dizer sim, ela é difícil, mas eu vou conseguir realizar as minhas vontades aqui, agora, e não ficar jogando para um futuro que é extramundano. Então, aquele que torna leve o mais pesado dos pesos, né? Porque muitas coisas a gente não consegue mesmo, e aprende a impor novos valores, se ressignifica, né? E ama a existência do aqui e agora, consegue sobreviver a tudo isso e dizer um sim para a vida e tentar novamente sempre que precisar. Então, Nietzsche ensina que um sim justifica toda a existência, trazendo novos sentidos para este mundo e navegando através do niilismo, deixando para trás qualquer transcendência. A vida é aqui e agora, tá? Terminando aí já um dos últimos slides, eu acho. A gente já está quase finalizando aí. Então, o pensamento seletivo do eterno retorno filtra as forças. Como assim, né? Se a vida é um eterno retorno, não consegui agora, eu vou tentar de novo. Não consegui agora, mas vai vir outras coisas, né? A vida está sempre acontecendo. Você, nesse retorno de todos os instantes, acaba aprendendo muitas coisas. Você se torna uma pessoa seletiva. Se aquilo não deu certo, tentar por outro caminho. Ou a plasticidade aí da moral do forte, né? E não desistir, tá? Que seria a moral do fraco. Então, ele vai filtrar essas forças, separa-as entre ativas e reativas, né? E, no fundo, não passa de um instrumento ético, por onde passa somente o que é afirmativo. Basta lembrar da pergunta: quero tudo mais uma vez e incontáveis vezes? Você viveria a sua vida novamente? Né? De que maneira? Seria igual? Você faria as mesmas escolhas? Então, esse é um pensamento que a gente tem que ter constantemente para poder se ressignificar. Esse seria o eterno retorno. E quando você se ressignifica, você aprende e escolhe novos caminhos. Então, basta lembrar da pergunta. Nossa vida, tal como a temos vivido até agora, é resultado de uma afirmação ou do medo, da fraqueza, né? Então, o amor fati é o resultado dessa seleção das forças ativas. Estamos de posse das consequências do eterno retorno para poder afirmar tudo o que é. Amamos devidamente este mundo para interiorizarmos o amor fati. É impossível afirmar o eterno retorno sem amar a vida. Essa vida mesmo como se nos apresenta. Se você não curte a sua vida, né, ela vai continuar circulando, ou você aprende a amá-la e toma aquilo para si, ou você cai numa moral de fracos, né? A prova do eterno retorno é a mais pesada, a mais difícil, a mais desesperadora, mas como prêmio nos torna leves, porque a gente só tem essa vida mesmo. Então, a gente precisa aprender a amá-la. Se não existe nada além dessa existência, não há de se concluir que apenas ela merece nosso amor. Aprender a amar nosso destino, encontrar beleza no necessário, esta é a grande lição de Nietzsche, já no fim da sua produção intelectual. Ele reúne esses conceitos no fim das suas obras aí, tá? A gente encontra todos esses conceitos no Assim Falou Zaratustra, que é um livro, é um pouco longo, né? Zaratustra é um personagem fictício do Nietzsche, mas que usa todos esses conceitos na sua vida prática, tá? Eu tenho ele em PDF, posso colocar para vocês, mas
Ele é um pouco... Tá? Eu acho que eu tenho história em quadrinhos também. Então, este talvez seja seu último grande ensinamento, aquele que o filósofo levou mais anos para interiorizar, que é o dizer sim à vida. Porque só ela existe e somente ela carrega valor em si mesma. Afirmar a realidade, viver em sintonia consigo mesmo. Contribuir assim para que tudo se torne mais belo, mais forte e mais potente. Então, amor fati implica aceitar o que nos foi dado e tirado. Naquilo que a gente errou, naquilo que a gente acertou, naquilo que a gente perdeu e naquilo que a gente ganhou. Todos os acontecimentos se inserem numa ordem causal da natureza, assim como cada um de nós. Portanto, só podemos concluir que nada poderia ter acontecido de outra forma, nada poderia ter sido diferente, de nada adiantamos nos lamentarmos. Quem se lamenta é o ressentido, né? É preciso afirmar até mesmo o erro, afinal de contas, ele não é um erro, ele simplesmente aconteceu. Ele era absolutamente necessário naquele momento e só pode ser interpretado como erros e tomarmos formas superiores e transcendentes para nos guiar. E aqui eu coloquei para vocês, eu vou deixar também lá no Moodle, 3 vídeos. Paulo, você que pediu os conceitos. Esses 3 vídeos é daquela School of Life, que eu sempre uso com vocês, e que também tem esses conceitos separados, né? Então tem um vídeo só sobre o amor fati, o super-homem de Nietzsche, e a inveja ou o ressentimento também tem um vídeo próprio deles, tá? Tá Que bom. eu acho bem interessante vocês darem uma olhadinha aí. Ô, Roberta, Pode falar, peraí que eu vou voltar para a tela aí com vocês. Pronto, pode aham, falar. eu fiquei com uma dúvida. O amor fati, no último slide, você tinha colocado que ia aceitar o que nos foi dado e o que nos foi tirado, né? Uhum. Isso aí não seria meio que uma moral do rebanho? Então, mas quando você aceita, e aí você toma aquilo como um aprendizado e se ressignifica, você vai colocar a sua vontade de potência, tem a possibilidade de colocar a sua vontade de potência em ato novamente, né? A moral de rebanho é só se você falar, eu errei, eu sou um coitado, tenha piedade de mim, e a vida é assim porque um Deus quis, entendeu? Agora, se Aham, você pega aquilo e reage, né? Não, tá? Você é um fote também. Porque os fotes, né, o super-homem, o homem autêntico, também erra. Também vai ter baixos na vida, né? Momentos baixos. Mas ele toma aquilo como aprendizado e ele reage, ele se ressignifica. O fraco não, ele cai em ressentimento. tá bom, Entendeu? obrigado. E você foi perceber, em Nietzsche vai se configurando muito aquilo que o homem moderno é, né? Justamente por conta dessa criação dos centros urbanos e que as relações humanas não mudam muito aquilo que elas são, né? Só os estudos novos vão sendo feitos. Mas o Nietzsche é o primeiro a observar tudo isso, né? Porque realmente, quando você vai para os centros urbanos, os grandes centros urbanos, o que vai surgir? Aquele sentimento de ressentimento, de inveja. Ah, por que o outro tem e eu não tenho? Né? Então, tudo isso fica muito mais forte nessas relações humanas quando os centros urbanos são fundados não, fortalecidos, né? Que já existiam, mas vão ficar muito mais fortes. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, eu vou colocar no Moodle para vocês a aula, né? A gente tem mais 5 minutinhos aí. Vou colocar também o PowerPoint, tá? O PDF. E eu vou demorar um pouquinho só para fazer esses conceitos certinhos, porque eu tenho mais aula hoje ainda. E aí eu tento preparar para colocar até pelo menos na próxima sexta-feira. Mas eu ponho lá para vocês também. E aí, se tem vários canais de comunicação, se precisarem aí, tem um grupo de WhatsApp do Butantan, né? E-mail, Moodle, vocês podem perguntar, tirar dúvidas quando vocês quiserem, tá? Beleza? Beleza. Beleza. Tá. Beleza. Tá, então só também outros recados. Prova do segundo bimestre. Primeiro bimestre já fechei a nota, a gente tinha bastante atividade e tal, não tem problemas, né? Segundo bimestre, Kikai, Nietzsche e existencialismo. A nossa próxima aula, que é sobre Freud e Jung, assim, a gente não vai cair tanto em psicologia, né? Porque a gente estuda filosofia. Então, é mais como que eles tomam esses conceitos para a criação da psicanálise, tá? Principalmente pensando em questões de relação humana, né? Só que aí depois a gente já vai direto para existencialismo, que
a gente está seguindo uma linha do tempo, né? Os existencialistas são leitores de Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Jung, e tem também a linha da psicanálise existencialista. E aí a gente vai começar a voltar para a filosofia novamente, que é com Sartre e Heidegger, que já são filósofos aí do século XX, né? Então, eu acho que fica muito mais próximo daquilo que nós somos, assim. E o Sartre, como filósofo, para usar em redação, é fantástico também, tá? Então, a gente vai ter na prova bimestral de segundo bimestre existencialismo e Nietzsche também, tá? Ô, Roberta, a gente vai ver um pouco de Bauman ou não? Vamos, no terceiro bimestre, o Bauman já é bem mais contemporâneo. A gente está seguindo historicamente, tá? Ok. Embora eu não seja muito fã do Bauman, não, mas tudo bem. Fala, Eric. Pessoal, então eu vou parar de gravar agora, eu já coloco lá para vocês no Moodle também, mas vocês podem tirar as dúvidas aí.